Bem-vindos ao módulo Conheça sobre o Desenvolvimento Infantil. E aqui eu vou trazer para vocês a sementinha do quanto é importante conhecer sobre o desenvolvimento das crianças. Atender em TCC, em TCC na infância, atender crianças com base na TCC, não é simplesmente pegar o conhecimento dos adultos e replicar para as crianças. A gente precisa de uma série de outras habilidades e uma delas é conhecer sobre o desenvolvimento infantil. E aqui eu vou trazer vários argumentos para você compreender por que conhecer sobre desenvolvimento infantil vai lhe ajudar na sua prática com as crianças. Um primeiro ponto, né, que a gente vai trazer aqui é como estudar sobre desenvolvimento infantil ajudará a transformar a sua prática no consultório. Um aspecto a pensar é que conhecer aspectos que podem impactar, vai lhe ajudar a conhecer aspectos que podem impactar no desenvolvimento da criança. Então, a gente sabe, por exemplo, que um nascimento prematuro pode trazer impacto no desenvolvimento da criança, uso de álcool na gestação pode impactar o desenvolvimento da criança, então a gente vai conhecendo sobre esses aspectos, a gente vai estar mais atento nessa avaliação. E vai ajudar a gente a fazer um diagnóstico diferencial também. Então, às vezes, até para saber para quem encaminhar, como encaminhar para fazer uma avaliação mais específica, a nossa hipótese diagnóstica ela vai ser formada com mais segurança, a possibilidade de fazer um diagnóstico diferencial vai ser mais eficaz se a gente conhecer os principais marcos e se a gente conhecer profundamente sobre o desenvolvimento infantil. Por isso que eu amei tanto sempre estudar sobre como as crianças se desenvolvem. Um outro ponto facilita a gente a planejar intervenções mais assertivas e criativas. Aqui, gente, assim, muitos profissionais acham, não, quando eu tiver a sala dos sonhos, quando eu tiver 1 milhão de recursos, aí sim eu vou me sentir segura, aí sim eu vou ter intervenções capazes. Não é assim que funciona. E eu trago isso com vivência prática, porque até o ano passado eu tinha uma sala que era o paraíso das crianças, segundo elas. Só que por questões de saúde da minha filha, também eu optei por vender a sala. Eu já estava muito em treinamento de pais, então já fazia muitas sessões online, porque para eles é mais fácil. Então eu fiquei nos treinamentos de pais, sessões com adultos de casa e 2 dias de consultório presencial. Atualmente, né, agora 2024, tem sido essa a minha realidade. E eu vendi quase metade dos meus recursos, porque eu não ia nem ter onde colocar, era realmente muita coisa que não fazem falta. Muita coisa minha filha ficou também. Então eu fiquei acho que com um quarto do que eu tinha. E é o que eu preciso para fazer intervenções eficazes. Não fazem falta. Eu estou numa sala que tem um mundo de recursos também que eu uso poucos. Por quê? Porque a gente vai aprender, não é recreação, não é o lúdico pelo lúdico. É muito, muito importante dentro da TCC que o terapeuta não se perca. Que ele tenha claro qual é o objetivo, qual é a meta terapêutica e como é que a gente vai fazer nas sessões para que ela seja lúdica, divertida, porque Robert Friedberg traz que as crianças aprendem mais se divertindo mais criativas. Então, a gente não precisa de um mundo de recursos. A gente aprende a adaptar de forma assertiva os recursos que a gente tem. E um outro ponto é a gente se sente mais segura a orientar os pais e intervir em fatores ambientais que podem estar mantendo a queixa, o comportamento, né, o comportamento está sendo disfuncional ali da criança. E muitos terapeutas dizem, olha, eu atendo até, vou trazer essa fala mais na frente, eu até atendo criança bem, mas quando eu trabalho com os pais, aí fica mais difícil. Não sei se eles vão entender o que eu tô falando, se eles vão engajar com o que eu digo. E eu percebo que muita segurança é a falta de conhecimento aprofundado sobre como funciona o desenvolvimento infantil. Não só isso, mas isso é um aspecto que interfere bastante. Então, se eu consigo compreender como essa criança funciona, eu consigo traduzir isso para os pais de forma muito mais clara e pontuar, porque assim, gente, o que vai transformar a carreira de vocês, o que vai dar segurança é o raciocínio clínico eficaz. É isso que traz segurança. Eu saber porque eu faço o que eu faço para mim e para explicar para outras pessoas. Ter segurança na hora de passar isso. E como é que eu consigo isso? Tendo raciocínio clínico eficaz. Então, aqui é a sementinha, a linha, o GPS, para que vocês consigam desenvolver esse raciocínio clínico eficaz. E um dos pontos é conhecer seu desenvolvimento infantil. Aqui eu vou trazer os principais marcos, principalmente da primeira infância, que é onde eu percebo que muitos psicólogos têm dificuldade de como pensar, como fazer, e conhecer esses marcos. Quando a gente fala de marcos, a gente está falando de progresso, mais maturação do sistema nervoso. Então, esse sistema nervoso ele vai maturando, né? Ele vai tendo um progresso no desenvolvimento dele e os marcos vão acontecendo. Que envolve aqui o desenvolvimento, principalmente, né? O desenvolvimento motor, da linguagem, habilidades sociais e emocionais, cognição. Eu trago a minha fala muito baseada no estudo do CDC de 2022, uma publicação que eles fizeram com novos marcos do desenvolvimento infantil. Então, são marcos atualizados aqui nessa pesquisa, nessa publicação de 2022 do CDC, que eles pegaram, eles ouviram vários especialistas que trabalham com desenvolvimento infantil e fizeram essa publicação. E aqui a ideia, né, porque marcos, 70, na maioria das crianças, mais de 75% delas têm esses marcos.
Então, ele deveria atingir em idades específicas, né, de consulta, de inspeção de saúde, esses marcos. E aquelas que são facilmente observadas em ambientes naturais. Então, esses marcos a gente é para observar em ambiente natural. Então, não só no consultório dos pais, a gente precisa consultar os pais também de como é que está sendo isso em casa. E também a gente pensa que 75% das crianças deveriam estar atingindo esses marcos. Se a criança está ali muito fora dos principais marcos, é um sinal de alerta, é algo para a gente estar atento. E eu vou trazer, como eu falei para vocês, marcos principais da primeira infância. Não é tudo isso aqui, só esse conhecimento dá um apoio, certo? E eu trago de forma que eu acho que é o conhecimento principal que vocês precisam saber, assim, a sementinha. Pensem nesse curso como sementinha, para vocês vão frutificando aí uma árvore gigantesca e frondosa, mas que precisa de mais estudo para isso. Então, aqui eu trago os elementos principais. Com uma criança de 1 ano, o que que a gente espera? Né? Pensa. A criança ela já consegue puxar para ficar de pé. Sabe que uma criança puxa assim para ficar de pé? Ela anda se segurando nos móveis. Ela já bebe água num copo sem tampa, enquanto você segura o copo. Aqueles copinhos assim, você segura e a criança consegue beber. Ela pega coisas entre o indicador e o polegar, aquele movimento de pinça. Então, cai uma coisinha, ela já consegue pegar assim. Desenvolvimento da linguagem. Ela chama um dos pais ou figuras de referência para ela de papai, mamãe. Ela compreende o não. Então, não faça isso, Ocras. Para um pouquinho. Ela já dá uma parada. Ela começa a entender que aquele não ali tem um significado. É, desenvolvimento cognitivo. Isso não quer dizer que a gente deve ficar falando não para a criança o tempo todo, tá? Mas isso aqui é outra conversa. Ela consegue entender o sentido desse não. Desenvolvimento cognitivo. Coloca em um recipiente como um bloco, um bloco no copo. Então, ela consegue encaixar um bloco no copo, por exemplo. Ela procura coisas que você esconde, né? Ela vê você esconder e vai lá e procura. Então, você botar um boneco embaixo do lençol, ela vai lá e procura aquele boneco. Desenvolvimento socioemocional, ela brinca com você, a criança tem mais interação. Então, você bate palma, a criança começa a rir e a ter uma interação mais efetiva com você. E o que é esperado, então, para uma criança de 2 anos? Em relação ao desenvolvimento motor, ela já consegue chutar uma bola, ela já consegue correr, ela caminha, às vezes ela consegue subir degrau com ou sem ajuda, ela come com a colher. O desenvolvimento cognitivo, ela segura algo com a mão enquanto usa a outra, né? Por exemplo, segurando um recipiente, ela consegue tirar a tampa. Ela tenta usar interruptores, botões, ou em um brinquedo. Ela brinca com um brinquedo, ao mesmo tempo que tenta colocar comida de brinquedo num prato de brinquedo. Então, tá lá, tá com um brinquedo e tá tentando colocar, né, a comidinha no prato. O desenvolvimento da linguagem. Aponta para uma coisa no livro quando vê. Pergunta, por exemplo, onde está o urso, né? Quando você pergunta, cadê o urso? Ela vai lá, aponta, dizendo, cadê o urso? Diz pelo menos duas palavras juntas, por exemplo, mais leite, quer mamãe, aponta para pelo menos duas partes do corpo quando você pede para ela te mostrar. Sabe aquela musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé? Então ela consegue a cabeça, consegue o ombro. Cadê a barriga? Ela consegue mostrar. Usa mais gesto que apenas acenar e apontar, como mandar um beijo ou acenar com a cabeça que sim. Então você vê muito da criança vai sair aí dê tchau. Você quer alguma coisa? E a criança acena com a cabeça. Desenvolvimento socioemocional. Percebe quando outras pessoas estão magoadas ou chateadas, como fazer uma pausa ou parecer triste quando alguém está chorando. Então, a pessoa está lá super triste, ela consegue começar a perceber essa emoção no outro e ter uma troca maior com essa emoção. Olha para o seu rosto para ver como reagir a uma nova situação. Então, ela tá lá e vai fazer alguma coisa que ela não sabe muito bem se pode. Aí olha assim, o que será? O que é que minha mãe vai dizer? Então, aqui é uma criança que está mais ativa na parte motora. Uma criança de 2 anos é aquela criança que está tentando pular, que está conseguindo andar mais rápido, que tenta subir escada, que está brincando com coisa, tentando pegar em outra, que começa a falar mais palavrinhas, né? Então, às vezes, consegue juntar duas palavras numa frase. É uma criança mais ativa, essa criança de 2 anos, tá? De 24 meses. E de 3 anos. Em relação ao desenvolvimento motor, ela amarra itens como contas grandes ou macarrão, ela consegue começar a juntar, assim. Veste algumas roupas sozinho, como calças largas ou jaqueta. Então, a criança já tem aquela intenção lá de vestir, de tirar a roupa, né? Usa o garfo, então ela já consegue pegar a comida assim e botar na boca. É esperado que ela consiga. Desenvolvimento da linguagem. Fala com você em uma conversa, usando pelo menos duas trocas de volta. Por exemplo, filha, você comeu na escola? Sim.
E você brincou com os bichinhos? Sim. Pergunta para mim como é que foi o meu dia. A criança consegue fazer uma troca, né? De pelo menos duas e de voltas assim. Você consegue começar a estabelecer um diálogo com a conversa, com a criança. Faz perguntas sobre quem, o que, onde, porquê, como onde está a mamãe, onde está o papai, por que é assim. Que a ação está acontecendo em uma imagem quando perguntada como correr, comer ou brincar. Filha, quem está correndo? O urso. O que é que o urso está fazendo? Correndo. Diz o primeiro nome quando questionado. Então, qual é o seu nome? Aqui minha filha vai quequeca. Ela demorou um pouquinho mais a falar, tem três, mas teve um atraso na fala. Então, sai um quequeca, de Rebeca. Fala bem o suficiente para que os outros entendam na maioria das vezes. Então, por exemplo, minha filha tem 3 anos, mas mesmo com atraso na fala, a gente consegue compreender tudo que ela está falando. Raramente ela fala alguma coisa que a gente não consiga compreender. Então, é esperado que uma criança de 3 anos você consiga entender o que ela está falando. Se a criança fala e você não entende nada, ela tem 3 anos, aí tem um sinal de alerta pra gente, tá? Se você mostra como é um círculo, a criança consegue desenhar um círculo. Evita tocar em objetos quentes, como um fogão, quando avisado, filha, está quente. Já presta atenção, né? Desenvolvimento socioemocional. Acalma-se 10 minutos depois de você deixá-la, como por exemplo, deixa na creche, depois das primeiras semanas, né? Deixa lá na creche, na escolinha. A criança já consegue se regular, se acalmar em mais ou menos 10 minutos. Nota outras crianças, junta-se a elas para brincar. Então, tem várias crianças ali, a criança sozinha, ela começa a pensar em se aproximar para brincar com as outras crianças e começa a ter esse repertório de aproximação. Lembrem que isso aqui são marcos esperados, tá? Se a criança está muito fora desses marcos, a gente começa a prestar atenção. Não quer dizer que a criança tem que ter tudo, tem que dar check em tudo. E eu vou explicar mais na frente outras formas de avaliar, que são pontos para a gente estar atento. E aí, o que esperar para o desenvolvimento cognitivo de uma criança de 4 anos? A gente espera que ela já consiga nomear cores de alguns itens. Então, filha, que cor é essa caneta? E ela consegue dizer vermelha. Que cor é essa caneta? Ela consegue dizer amarela. Que cor é essa bola? Ela consegue dizer verde. Conta o que vem a seguir uma história bem conhecida. Tu já leu aquela história para a criança várias vezes e a criança já consegue começar a contar o que é que vem depois. Desenhe uma pessoa com 3 partes do corpo, pelo menos. Em relação ao desenvolvimento socioemocional, aqui é uma fase bem, bem rica, com 4 anos. Ela finge ser outra coisa durante a brincadeira. Então, ela é o super-herói. Tava Minha filha tem amiguinhos, né? Na casa de um deles bem próximo. E ele tava... Tia, fica aí que eu vou ser o professor. Só que ele tinha 3, mas já conseguia fazer essa habilidade. Pede para ir brincar com as crianças se não houver nenhuma por perto. Posso brincar com a Alex? Posso brincar com a Maria? Conforta outras pessoas que estão magoadas ou tristes, com abraçar um amigo chorando. Então, é muito comum nessa fase que a criança tá vendo alguém bem triste, ela vai lá e entrega o sim preferido dela, tipo, para a outra pessoa se acalmar, para confortar, né? Ela consegue ter essa conexão. Evita o perigo, como não pular de grandes alturas do playground. A criança já olha assim, né? Começa a dizer que não é uma boa ideia. Gosta de ser um ajudante, então me ajuda aqui a colocar o suco lá na mesa, me ajuda a é, guardar essas coisas aqui. Então, a criança normalmente gosta de ser solicitada como ajudante porque sente que tá, né? E aí, essa é uma habilidade muito importante para a gente trabalhar com os pais, a parte da autonomia. Dá para começar desde mais cedo. Muda o comportamento com base em onde ela está. Então, se ela está no culto, ela fica mais quietinha, na biblioteca, já no playground, ela corre, 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 explora. Então, a criança consegue ter uma noção mais clara do ambiente e como se comportar em cada ambiente. Aí os pais dizem, ele é duas caras, em cada canto é de um jeito, mas é porque a criança começou a ler como cada ambiente funciona e qual é a melhor forma de se comportar em cada ambiente. Isso é um sinal bom. E o que esperar em relação ao desenvolvimento cognitivo de uma criança de 5 anos? São crianças que começam a ter uma noção mais clara do tempo, apesar dessa noção ser vaga ainda comparada a adultos, mas é uma noção mais clara. E eu vou trazer aqui aspecto por aspecto, tá bom? Em relação ao desenvolvimento motor, é uma criança que já desabotou alguns botões, que pula com o pé só, consegue pular amarelinha, por exemplo. Em relação ao desenvolvimento da linguagem, ela conta a história que ela ouvia ou inventou, com pelo menos 2 eventos, como por exemplo, um gato preso em uma árvore e um bombeiro salvando. Então ela consegue inventar histórias e histórias que têm mais de um evento. Ela responde a pergunta simples sobre um livro, uma história, depois de lê-la ou contá-la. Então, você conta a história, a criança consegue, assim, dizer o que entendeu, um resuminho? Consegue contar alguma coisa sobre aquela história? Mantém uma conversa com 3 trocas de ida e volta. Então, você pergunta como foi a escola, a criança responde. Pergunta alguma coisa, você responde. Você pergunta, ela responde. Então, já tem mais trocas nessa conversa com a criança. Usa ou reconhece rimas simples. Aqui tá morcego, gato, bola alta, por causa da tradução do inglês para o português. Mas ela já conhece reconhecer, consegue reconhecer rimas do dia a dia, né, que a gente usa.
No desenvolvimento cognitivo, ela consegue contar até 10, ela consegue nomear alguns números entre 1 e 5 quando aponta para eles, então esse é o 1, esse é o 2. Usa palavras sobre o tempo como ontem, amanhã, manhã, noite, falei nessa noção do tempo fica mais clara. Presta atenção de 5 a 10 minutos, né, durante atividades, como por exemplo, durante a hora de contar a história ou fazer artes e ofícios. Aí tempo de tela não conta, certo? É um tempo que ela está fazendo alguma atividade ou que ela está brincando com alguma coisa. Escreve algumas letras em seu nome. Então, minha filha Rebeca, ela, né, 5 anos, eu espero que ela escreva o R ou nomeia algumas letras quando você aponta para elas. Então, que letra é essa? Esse aqui é o A. Que letra é essa? Esse aqui é o C. Então, a criança começa a conseguir identificar melhor. Em relação ao desenvolvimento socioemocional, ela segue regras ou se reveza quando brinca com outras crianças. Então, tá brincando lá de pula, puxa, puxa batatinha, por exemplo. Ela consegue esperar a vez de outra, esperar que ela consiga é, canta, dança ou atua para você. E eu adoro essa fase, porque eles começam, às vezes, faz um resuminho no final da sessão e às vezes eles fazem em musical. Então, eles cantam histórias para mim, né, para dizer como foi a sessão. Faz tarefas simples em casa, como combinar meias ou limpar a mesa de comer. E aqui é muito, muito importante a autonomia. Eu vou falar dessa autonomia mais na frente, tá? Um material que pode auxiliar muito você a conhecer esses marcos do desenvolvimento infantil é aquela caderneta básica de saúde que toda criança tem. Você pode ter uma para você e olhar lá os marcos, vai lhe ajudar muito, muito, muito a conhecer. Você tem checklists e vai lhe ajudar muito a conhecer o que é esperado para cada fase do desenvolvimento da criança. São orientações para profissionais de saúde da forma geral, mas que ajudam muito a gente também. Tem outros instrumentos, como por exemplo o Denver, o IDAD, que ajudam nessa avaliação na primeira infância. E aí tem outros instrumentos para avaliar outras coisas, como somos de ansiedade, somos depressivos, CDAH, né, que a gente usa com crianças um pouco mais velhas, que já não mais na primeira infância, tem muitos desses no Drive. O IDAD e o Denver não tem, porque são instrumentos pagos, não são instrumentos livres, certo? Mas aí eu preciso usar, por exemplo, o IDAD e o Denver com todas as crianças? Não. Você vai aprender a fazer uma avaliação inicial bem feita, e aí depois você vai, quando tiver dúvidas, você aplica o Denver ou aplica o IDAD, tá? Aqui tem uma sequência, eu falei que eu trazia para a prática. Tem uma sequência quando, por exemplo, a gente pensa em como avaliar os marcos do desenvolvimento infantil com a criança. Então, nessa avaliação inicial, né, normalmente como é que a gente faz? A gente usa um roteiro de sessão com os cuidadores de primeira sessão. Esse roteiro vai lhe ajudar muito a preencher o diagrama de conceituação cognitiva já desde o início, e ele está no Drive de milhões que eu falei para vocês, esse roteiro está lá. Você apresenta o contrato, o termo de consentimento. Toda criança e adolescente que você atender, os pais, os cuidadores principais, precisam assinar um termo de consentimento nos autorizando a atender. A gente entrega a anamnese, normalmente eu faço assim, eu entrego a anamnese, e aí eu faço a segunda sessão desde que eles consigam me devolver o roteiro, né? Porque é um roteiro longo, extenso, então eu entrego para que eles preencham com mais calma. E nesse primeiro momento, eu faço esse roteiro de sessão com os cuidadores que está lá no Drive, que eu pergunto coisas que vão me ajudar a identificar fatores predisponentes, desencadeadores, mantenedores de proteção. Depois eu vou falar mais de cada um desses para vocês. Emoções dos pais, crenças dos pais, então eu já começo a identificar isso na primeira sessão com os cuidadores usando esse roteiro. Ajuda nessa, esse primeiro momento com os cuidadores, a primeira sessão normalmente eu faço com os cuidadores, e ela ajuda muito a gente a começar a preencher a conceitualização cognitiva. Então, desde a primeira sessão, eu já começo a preencher a conceitualização usando esse roteiro. Desde a primeira sessão, eu já falo sobre o contrato, o combinado não sai caro, a gente. Muito importante que a gente faça esse contrato por escrito. E a gente precisa ter esse termo de autorização assinado por escrito também. E se a gente for entregar o roteiro e anamnese, que eu recomendo que faça isso para que você ganhe tempo, mas você vai avaliar isso de acordo com cada família, né, e com o que é melhor para você, mas entregando o certificado que você vai receber de volta, né? Para ter a segunda sessão, você precisa receber de volta esse roteiro. Às vezes, enquanto a criança está na sessão, os pais preenchem. Num segundo momento, quando você vai encontrar com a criança, eu desenvolvi também um roteiro para você observar essa criança. E no roteiro tem um checklist lá para você observar cada marco do desenvolvimento para cada fase. Então, vai atender uma criança de 4 anos, vou ficar atento a esses detalhes. Vai atender uma criança de 5 anos, até, né, tem primeira infância toda nesse roteiro. Para facilitar, eu coloquei até no final, que eu vou falar aqui também, recursos que vocês podem ter que facilitam essa avaliação. Então, eu coloquei lá ponto por ponto para você estar atento. E um terceiro roteiro do Drive de Milhões tá o roteiro da interação entre uma sessão, né, com os cuidadores e a criança. Nessa sessão, Marina Guzmão é uma referência no Brasil em TCC na infância, e ela foi quem trouxe sugestão, e aí eu achei uma ótima ideia, fazer um momento, né, em que tem numa sessão só a criança e os cuidadores.
A gente explica para a criança que vai ter, a gente explica a questão do sigilo, né, para ela falar lá o que ela sentir à vontade, é muito mais para a gente observar eles brincando, porque nessa observação brincando, a gente vai perceber uma série de coisas. Então, a criança não vai ficar falando sobre questões dela, é mais para ela brincar mesmo com os cuidadores e a gente observa, tá? E aí eu coloquei um roteiro do que observar nessa sessão e como fazer essa observação para identificação da demanda, né? A gente vai nessa avaliação inicial identificar. É uma demanda mais para treinamento de pais, onde os pais são os clientes do processo. É uma demanda mais para que a criança seja cliente do processo mesmo. Eu preciso usar o checklist da caderneta do Ministério da Saúde, né? Para avaliar algo mais sobre o desenvolvimento infantil, eu preciso usar algum inventário, como idade, o Denver, para avaliar algum aspecto que me deixou na dúvida. Com essas observações, eu não consegui deixar claro o suficiente, então eu preciso avaliar, ou é uma criança que precisa ir para avaliação neuropsicológica. Então, eu vou colocar interrogações aqui. E elaborar um plano de tratamento. Então, aqui, depois da avaliação inicial, eu começo a elaborar um plano de tratamento. Então, pense só, a linha, né? Primeiro, eu falei mitos e verdades sobre a TCC. Depois, eu trouxe marcos do desenvolvimento para que a gente conheça melhor e convido vocês a aprofundarem o conhecimento sobre esses marcos, porque eu trouxe primeira infância, né? Mas é importante que a gente conheça marcos né, do que é esperado, na verdade, não necessariamente marcos, mas o que é esperado para o desenvolvimento da infância inteira. O tempo vai passando, as crianças vão ganhando autonomia, o pensamento vai saindo mais do concreto, mais para o abstrato, então elas conseguem abstrair mais o que a gente fala. Por isso que alguns psicólogos preferem atender, por exemplo, a partir dos 8, porque tem uma mudança muito significativa dos 6 para os 8, né? E a criança consegue interagir muito mais, ela consegue começar a abstrair mais. É importante que a gente entenda esses marcos. Quando a criança está chegando perto dos 12, né, ela vai iniciando ali o próximo à adolescência, e ela vai tendo, se distanciando um pouco mais dos pais, conectando mais com os pares, se conhecendo mais como indivíduo, né, se percebendo mais como tendo opiniões próprias. Então, é muito importante que a gente conheça esse processo inteiro do desenvolvimento infantil, né, que a gente tenha um domínio aprofundado, porque assim a gente vai ter segurança para orientar os pais, assim a gente vai ter mais criatividade para trabalhar com as crianças. E essa pirâmide aqui, eu trouxe com passo a passo da avaliação inicial. Então, assim, como é que eu faço? Como é que eu observo, né? Como é que eu trago para o concreto essa observação do desenvolvimento da criança? A gente observa muito isso na avaliação inicial. Ao longo do processo inteiro, a gente vai observar, mas na avaliação inicial, a gente observa isso muito de perto. E aí eu desenvolvi roteiros específicos, por isso que eu falo, esse drive é de milhões, eu não conheço ninguém que entregue tanto gratuitamente. Mas ele tá também para facilitar a sua prática, aquela coisa de pegar na mão assim e ajudar a conduzir o processo, né? Então, eu desenvolvi roteiros, você não se prende a eles, não é a verdade absoluta, né? Mas fui eu que desenvolvi roteiros para que facilitem a prática de vocês, baseado muito no que a literatura traz, baseado muito nesses marcos de CDC. Alguns marcos eu copiei e colei, como aqui, para trazer para vocês. Então, eu trouxe uma sequência, né? No primeiro momento com os cuidadores, esse primeiro retângulo, o momento só com a criança, o roteiro de observação com a criança. Aí isso quer dizer que vai ser uma sessão com cada? Não necessariamente. Essa observação com a criança pode demorar algumas sessões. A gente pode precisar, na avaliação inicial, encontrar com os pais mais de uma vez. A gente pode precisar, para entender melhor esses marcos, conversar com a escola. A gente pode precisar conversar com a babá. Então, quando a gente atende crianças, a gente não atende só a criança. Ninguém atende só criança, a gente precisa atender adultos também, porque eles vão precisar fazer parte do processo para que a gente entenda como é que essa criança funciona, como é que é o ambiente dessa criança. Então, tá aqui uma sequência para nortear mais ou menos uma ideia, tá? E aí vocês vão mastigando melhor isso, desenvolvendo melhor isso de acordo com a prática de vocês, né? Vão esmiuçando melhor isso de acordo com a prática de vocês. Não é que tem que ser uma sessão para uma coisa, outra para outra, outra para outra, não é isso. Mas a gente pensa aqui, com a sessão com os cuidadores, uma com a criança e os cuidadores, mais uma com os cuidadores, a gente consegue ter uma ideia bem clara. Às vezes vai precisar ser uma com os cuidadores, duas com a criança, ou três, uma com os cuidadores e a criança, mais uma com os cuidadores, para a gente poder fechar isso direitinho. O importante é que vocês usem os roteiros, porque vai facilitar muito, muito, pelo menos preste atenção no conteúdo desses roteiros, porque vai facilitar muito, muito, muito mesmo a prática clínica de vocês. Usando esse roteiro da primeira sessão com os cuidadores, já vai ficar bem mais claro para fazer a conceitualização. Esse é o feedback que eu recebi de todas as alunas. Usando esse primeiro roteiro aqui da sessão com os cuidadores, que ajuda a identificar fatores desencadeadores, mantenedores, né, predisponentes, pensamentos, emoções dos cuidadores, você já consegue começar a preencher o diagrama de conceitualização. Então, facilita muito, muito, muito. Esses roteiros facilitam preencher o diagrama de conceitualização, que facilita o raciocínio clínico, que facilitam montar o plano de tratamento. Então, isso aqui é, assim, ouro sendo entregue a vocês. Alguns brinquedos que podem ajudar, né?
brinquedos com temas que a criança goste bastante, isso ajuda. Então, se a criança ama Pokémon, eu faço lá adaptações com coisas de Pokémon. A criança ama unicórnio, adaptações de unicórnio. Porque, como eu falei, Robert Friedberg traz que as crianças aprendem muito mais quando elas estão se divertindo. Então, eu trago personagens e faço adaptações que fazem sucesso no consultório. Bonecos, emojis e cartas de emoções básicas, almofadas, porque eu deixo isso assim espalhado estrategicamente pela sala. A criança vai pegar em alguma emoção e aí já começa uma conversa sobre as emoções para eu entender um pouco mais como é a regulação emocional dessa criança. Brinquedos de encaixe, né, adequado para as fases do desenvolvimento que você atende. Controle remoto, telefone de brinquedo, vassoura, para a gente avaliar, por exemplo, como é que está o brincar simbólico dessa criança. Casinha, pode ser pequena. A gente ter casinha, de preferência mais de um ano, para a gente trabalhar, por exemplo, casos de pais que se separam. Carrinhos, bonecos, família terapêutica, panelinha, que isso aqui, lá no roteiro eu vou trazendo como pode avaliar, como cada uma dessas coisas pode ajudar vocês. Massinha modelar, areia sintética, verifique sempre se a criança tem alergia. Miniaturas de animais, né? Cachorro, dinossauro, vaca. E pode ser um pote desenroscar, porque a gente avalia se a criança já tem essa habilidade, né? De pegar assim e conseguir desenroscar um pote. Tá interessada, consegue desenroscar. Dependendo da idade, é esperado que ela consiga fazer isso. Folhas e lápis coloridos. E eu gosto muito, tipo assim, tem uns que você, da Faber-Castell, que você passa o vermelho, aí passa o branco por cima e vira amarelo. E aí as crianças ficam super animadas. Ou então um que vira aquarela. Você pinta, passa o pincel e vira aquarela. Então essas canetas fazem sucesso. Você tem carimbo. Funciona muito bem. Tem umas tintas guache, ó, em bastão ou aquarela, se você não pode sujar muito a sala. Jogos de regras, tipo pula pirata, puxa-puxa batatinha, o equilibrista, pinguim numa fria, Uno, jogo do bicho. Tem vários aqui para a gente entender como é que essa criança lida com regras, para trabalhar controle de impulso, para trabalhar treino de atenção, flexibilidade cognitiva. Para conceituação cognitiva, eu gosto muito de usar a caixinha de animação de Ara Machine, que é essa aqui, e depois na parte de conceitualização eu falo melhor para vocês como funciona. Então, eu trouxe aqui vários recursos que vocês podem ter para ajudar né, ter na sala, para ajudar a fazer essa avaliação inicial e também as intervenções com as crianças. Nesse roteiro que eu faço da observação com a criança, eu trago especificamente, né, como o que observar em cada fase do desenvolvimento. Aqui eu trouxe personagens da Disney para dizer para vocês que é muito comum que a gente faça as adaptações, como eu citei. Então a criança fica muito mais animada, ela engaja muito mais quando a gente traz o universo dela para o setting terapêutico, porque aí fica muito mais divertido para ela. As crianças em TCC, elas sabem a função da terapia, elas sabem que tem um objetivo ali. A gente define, né, de acordo com a idade de cada criança, e eu tenho um contrato terapêutico para a criança também, né, para que ela entenda como funciona aquilo, para que ela entenda o sigilo, inclusive. Eu botei lá no Drive, falei, é o Drive de milhões, tá imperdível, preenche o forms, tem acesso a esse formulário, a esse Drive. Lá eu coloquei também o contrato com a criança. Então, a criança sabe o que ela está fazendo, ela sabe que ela tem um objetivo terapêutico a ser trabalhado, mas ela se diverte muito nas sessões, porque assim ela engaja muito mais. Então, eu encerro aqui a parte sobre desenvolvimento infantil. Eu trouxe também um pouquinho de avaliação inicial, já para vocês começarem a fazer o link entre esse conhecimento do desenvolvimento infantil e como é que eu avalio isso, né? Então, eu trouxe algumas informações também sobre a avaliação inicial e eu estou entregando para vocês os roteiros que pegam na mão e facilitam muito o processo. Eles não definem tudo, se o raciocínio clínico ele vem em primeiro lugar, não existe uma sequência absoluta, faça assim, 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 mas é um norte que ajuda muito. Então, eu fui pensando, definindo, né, como é que eu faço, como é que a literatura traz, como é que eu coloco na minha prática e trouxe de uma forma que facilite para vocês. Usem, abram o Drive, consultem tudo e usem os materiais, coloquem em prática e tirem ajustes. Você já é psicólogo, né, já consegue colocar em prática. Coloquem em prática e tirem as suas dúvidas, certo? Então, esclareçam as dúvidas de vocês, vejam lá e vejam se vocês, né, pensando em colocar na prática ou já colocando na prática, como é que vocês podem fazer para usar esses formulários, esses roteiros da melhor forma possível. Então, aproveitem o Drive, consultem e vejam como é importante conhecer seu desenvolvimento infantil. Estudem muito sobre desenvolvimento infantil, se aprofundem nesse conhecimento, porque vai trazer muita, muita segurança para a prática clínica de vocês. Então, estudem sobre desenvolvimento infantil, se aprofundem, leiam bastante, para que vocês consigam juntar a teoria com a prática. E vejam os roteiros que vão ajudar muito vocês. Fiquem de olho, porque tem muito conteúdo rico ainda por aqui. Vem comigo.